Boa noite, seja bem-vindo. Tudo aponta para que na última semana de junho o ferry esteja a navegar nas águas entre a Madeira e o continente. O concurso público terminou na passada sexta-feira. Ainda não é oficial, mas tudo aponta para que o único concorrente, o Grupo Sousa, com o navio de armas, entre na operação com 12 viagens. E de acordo com a edição de hoje do JM, o preço mais barato por passageiro será de 60 euros e 120 euros para um carro ligeiro. A importância da existência de um navio de passageiros e carga entre a Madeira e o continente é, por assim dizer, o tema para este interesse público de hoje. Para o programa convidamos várias entidades, várias personalidades, desde logo aqui no Funchal, Paulo Farinha, ele que foi um dos subscritores de uma petição que deu entrada e que foi, de resto, discutida na Assembleia da República. Temos também Paulo Pereira, o presidente da delegação da Ordem dos Economistas aqui na Madeira, Nuno Jesus, que é engenheiro naval e que também já foi elemento da administração dos portos na região, foi também presidente do Clube de Entusiastas de Navios na Madeira. E temos também Eduardo Duarte, que fez uma tese, um estudo sobre o caso Naviar Armas, quando este operador esteve na linha entre a Madeira e o continente. Precisamente no continente, nos estudos da RTP em Lisboa, contamos a todo o instante ter também João Figueira de Sousa, ele que é professor universitário, também subdiretor adjunto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, e é também uma pessoa ligada a esta área no que diz respeito à mobilidade dos portos e transportes marítimos e também planeamento territorial. Mais daqui a pouco vamos ter a oportunidade também de falar com João Figueira de Sousa, que está nos estudos da RTP em Lisboa. Começo aqui pelo Funchal e começo pelo Nuno Jesus, até porque tive também algumas responsabilidades ao longo deste projeto, deste processo, um processo complicado. Pergunto-lhe se estamos, de facto, agora mesmo na reta final para que o barco possa começar a navegar. Boa noite, grato pelo convite. De facto, tem sido um processo, enfim, moroso, algo difícil, naturalmente, como é público, com várias fases que se seguiram, demonstrando assim que a solução não era evidente, nem era tão simples quanto inicialmente se poderia pensar. Recordo que inicialmente, há 3 anos atrás, em finais de 2015, foi lançada uma consulta pública a vários armadores potencialmente interessados, os quais acabaram por não apresentar qualquer proposta, concluindo-se perante essa consulta que... Mas numa fase inicial parece que existiam 13, não é? 13 armadores que manifestaram algum interesse. Seriam cerca de 13, mas eu refiro-me à fase inicial mesmo do processo de consulta, claro, cujo relatório foi produzido em janeiro de 2016 e que, no fundo, essa fase prova-nos que a linha não era viável por si só, portanto, sem apoio público. Depois segue-se, de facto, uma fase de enquadramento desse apoio público, em que acaba por ser o Governo Regional a assumir essa comparticipação e a ter de legitimar a concessão desse subsídio junto da Comissão Europeia, uma vez que o Governo da República, em meados de 2017, terá, portanto, negado essa subsidiação. Mais tarde, entramos já em agosto de 2017 no processo concursal, já prevendo ajuda pública, processo esse que previa inicialmente ligação com periodicidade anual e que volta a não ter correspondência por parte dos armadores, que foram vários os que levantaram o caderno de encargos, mas depois não materializaram nenhuma proposta. Nesta circunstância, o Governo, enfim, pretendendo concretizar a pretensão de termos, de facto, um meio de transporte alternativo aqui a ligar a região ao continente português, foi adaptando o caderno de encargos em face destas várias fases do procedimento, até que se chegou à situação atual, em que finalmente surge uma proposta, o que penso que é de salutar, na medida em que finalmente se aponta uma luz ao fundo do túnel. Mas com um único concorrente? Pois, de facto temos apenas um concorrente, mas temos de perceber que estamos perante um processo concursal, um concurso público internacional, com regras bem claras e estabelecidas, aos quais qualquer armador poderia concorrer.
Portanto, não foi de facto qualquer restrição imposta no sentido de aparecer apenas um, foi de facto o próprio resultado do processo de concurso que assim o ditou. Mais concorrentes noutras fases interessaram-se pelo processo, mas nesta fase final apenas se materializou esta proposta. O facto de aparecer só um concorrente, há quem diga, portanto até alguns partidos políticos já dizem isso, que terá sido uma espécie de um fato feito à medida do atual concorrente, o Grupo Sousa, que supostamente fará através de uma embarcação do navio a armas. O senhor que acompanhou este processo todo e, portanto, tem o conhecimento técnico daquilo que foi sendo desenvolvido, claro. Como é que reage a esse tipo de observação? É preciso ver que, de facto, o caderno de encargos, que foi sofrendo algumas evoluções ao longo destas várias fases do processo, mantém na essência as características técnicas associadas ao navio a afetar a linha. Portanto, na essência não houve grandes alterações às cláusulas técnicas, inclusive, que constaram do processo de consulta de há 3 anos atrás. Portanto, não houve de facto uma adaptação, não houve de todo uma adaptação a uma circunstância particular. O que houve sim foi uma alteração tendo em vista alargar o leque de potenciais interessados. A preocupação inicial era de facto, o objetivo inicial era o ano inteiro, agora está resumido a 12 viagens por ano, enfim, concentradas no período de verão. Correto. Ou é possível que a partir do início desta operação, ela possa se alargar? Conforme estipulado em caderno de encargos, o mínimo serão de facto 12 viagens em cada sentido no período de verão, mas nada obsta que não possam existir mais frequências. Portanto, o operador é livre de introduzir mais frequências se assim entender. Existe sim este critério mínimo em que se define um período de exploração obrigatório entre 1 de junho e 1 de junho de 2018 e 31 de maio de 2021, portanto nestes 3 anos, e um período obrigatório de exploração durante o verão. Mas o armador é livre de prestar serviço extraordinário fora destas 12 viagens e de, inclusive, propor a realização de outras atividades com o navio que vão além das obrigações de serviço público. Aquilo que vai acontecer agora, portanto, o júri supostamente está a avaliar. Quando é que vamos ter todo este processo burocrático concluído? Porque fala-se que a primeira viagem só poderá ocorrer no final de junho. Não é possível antes disso? Correto. De facto, apesar de se prever o período de exploração com início em 1 de junho de 2018, dado este último adiamento que foi necessário introduzir para que efetivamente chegássemos à materialização de uma proposta, há aqui uma certa prorrogação do início do período de exploração, visto que existem alguns formalismos que têm de ser cumpridos. Neste momento o júri está a finalizar a sua análise e toda a proposta tem de ser validada do ponto de vista formal para que então seja, no fundo, ratificada pelo Governo Regional, e existem trâmites próprios que ainda levarão algumas semanas. Portanto, é de crer que no fim de junho, a partir daí, possamos ter o navio a navegar. Paulo Farinha, o senhor foi um dos principais entusiastas, digamos assim, à volta desta questão. Ele liderou inclusivamente uma petição que deu entrada na Assembleia da República, uma outra, enfim, também relacionada com as rampas a serem construídas aqui na Madeira. Esta solução que está agora desenhada agrada-lhe? Mais ou menos. Nem é uma solução boa, nem é uma solução má. É um mal menor. É um mal menor. Portanto, tenho aqui um exemplar. Antes de mais, boa noite ao painel e obrigado pelo convite que me foi dirigido. Já íamos passando. Comprei hoje o JM, tem aqui, portanto, um artigo bastante minucioso sobre esta alegação que vai acontecer. E Grupo Sousa apresenta a proposta, apesar de avaliar milhões de prejuízo. Bom, não é a primeira vez que o Grupo Sousa registra prejuízo, já registrou prejuízo com o Lobo Marinho.
Já restou quando o petróleo estava num valor elevado, e tanto isso que o Grupo Sousa teve a preocupação de enviar o Lobo Marinho para Las Palmas, onde foi convertido no estaleiro Astican, o gasóleo que era consumido passou a fuel, aquele óleo preto, muito mais barato. Portanto, esta questão vai dar prejuízo porque não... Mas essa é uma questão que eventualmente o grupo assume e também já hoje ouvimos declarações do Vice-Presidente do Governo a dizer que, comentando essa questão de eventualmente dar prejuízo mesmo com a questão do subsídio dos tais 3 milhões por ano, que a proposta poderá ter sido... os números podem ser conservadores, não é? Na estimativa que é feita. No fundo, aquilo que o senhor está a querer dizer é que a operação teria condições tem condições para de facto ser rentável e eventualmente ser mais do que 12 viagens? Eu sou otimista por natureza. Portanto, se este ferry efetuasse a viagem regular todo o ano, como é desejável para a continuidade territorial da Madeira, certamente que transportaria a carga rodada, atrelados trailers frigoríficos com produtos frescos de lá para cá e daqui para lá. Ou seja, de importação e exportação. Porque o Armas trazia carga importada e exportava. Portanto, isso facilitava o escoamento de produtos regionais aqui na Madeira. E aí poderia ser a sustentabilidade da linha, podia caminhar por aí? Eu creio que sim, porque uma operação de 3 meses, eu conheço agentes económicas, inclusive tive uma reunião com o diretor do Pingo Doce, há 2 anos, e coloquei a questão, em São Martinho, nas instalações dos armazéns, coloquei a questão, se viesse um ferry, hoje já tem mais de 2 anos, se viesse um ferry, os senhores, estava o diretor e estava um outro senhor da logística, também agora não vale a pena dizer o nome dele. Eu coloquei essa questão e foi mais um senhor da plataforma Cruise Ferry, éramos 2, portanto éramos 4 nessa reunião, e insistimos se eles de facto estavam dispostos a utilizar novamente um ferry, não é? Um pretenso ferry, uma possibilidade de haver um ferry. Eles não disseram nem sim nem não, mas consideraram a hipótese de utilizar o ferry. Mas desde que fosse uma operação anual? Uma operação anual, regular, semanal, portanto, de qualquer forma, semanal, anual. Depois deste período todo que tivemos sem ferry, desde a altura em que tive o Armas, isto pode ser um bom princípio para se caminhar para uma solução que pode-se, a partir das 12 viagens de 3 meses, para uma solução anual? Na plataforma Cruise Ferry houve um comentário, eu li muitos comentários, talvez não tenha conseguido ler os comentários todos, muitos comentários na plataforma, e há um comentário em que um senhor que faz um comentário bastante sóbrio diz que é melhor um pássaro na mão do que 12 a voar. Portanto, há que agarrar esta oportunidade e perceber como é que ela vai, que implicações é que vai ter na nossa economia, uma questão que vamos abordar ao longo deste programa. Recordo que neste programa a participação dos telespectadores também conta, para isso basta que as pessoas liguem para o número que aparece no rodapé do televisor. Mais daqui a pouco, mais à frente, vamos ter também a oportunidade de colocar algumas chamadas no ar neste programa. Pode, entretanto, também deixar a sua opinião nas redes sociais, na página da RTP Madeira, sobre esta matéria. Vou agora até os estúdios da RTP em Lisboa, onde está João Figueira de Sousa, que é professor universitário, também especialista nesta questão dos transportes. Muito boa noite. Obrigado também por ter acedido a este convite da RTP Madeira. E pergunto-lhe, dada a sua experiência e o conhecimento que tem nesta área, porque é que uma região insular, uma região autónoma como a Madeira, enfim, também podemos incluir a dos Açores, porque é que não há ferries nestas ilhas? Muito boa noite. Eu começo por cumprimentar também os meus colegas de painel aí nos estúdios da RTP Madeira, e obviamente os telespectadores da Madeira que estão a seguir este programa, e agradecer a oportunidade que me deram para cá estar, o convite para aqui estar e para colaborar também neste debate. Sobre a questão que me colocou, ela parece muito simples. Nós temos, ao longo destes anos, tem vindo a ser muito discutido, ou seja, há aqui um problema, sobretudo, de massa crítica, e, portanto, isso foi comprovado
com a operação no passado. E, portanto, a massa crítica, nós, sobretudo, estamos a falar da capacidade de atração e geração de cargas e de passageiros. E, portanto, não tem a ver com a distância só, não tem a ver com o facto do mar e do Atlântico, tem a ver com sermos uma periferia, e periferia, neste contexto económico e de desenvolvimento regional, quando nós falamos de periferia, estamos a falar também do potencial económico, portanto, da capacidade de gerar fluxos, e estas regiões periféricas são, sobretudo muitas ilhas, têm, de facto, economias de fraca capacidade em termos de produção, fraco poder da atração de cargas, e, portanto, sob esse ponto de vista, são muito limitativas também das soluções de transporte. Portanto, o mercado por si só aqui não pode funcionar, não é? Do seu ponto de vista? Não gera, sim, não tem escala suficiente para gerar, de facto, sim, temos um problema de massa crítica, um problema de escala, embora muitas vezes também nós saibamos que a própria facilidade de transporte, a questão da acessibilidade dos preços, dos tempos, dos custos, portanto, também são um fator determinante. E, portanto, aqui, de certa forma, as questões estão ligadas, mas a verdade é que, sobretudo, a grande causa que aqui está é, sobretudo, a massa crítica e a capacidade de gerar, atrair cargas e pessoas. Portanto, que sustentem, obviamente, estas soluções. Portanto, para existir ferros e, portanto, o tal princípio que se fala muito aqui na Madeira da continuidade territorial, só com apoio do Estado, região ou, neste caso, Governo Central? Pelo menos até agora foi isso que nós vimos, ou seja, tivemos uma exploração de um serviço destes que funcionou durante uns anos. Obviamente que os exemplos que nós temos foram, sobretudo, temos que fazer aqui, relativizar, porque foram, sobretudo, períodos que no fundo, coincidiram com a crise económica que assistimos num passado recente, e, portanto, os anos 2009 e 2009 foi quando nós tivemos mais passageiros e mais sobretudo, na linha de Portimão, mas a verdade é que depois, logo a seguir, 2010, 2011, não foram, do ponto de vista económico, não ajudaram. O que nós vemos também é que, por exemplo, as mercadorias foram aumentando e, portanto, houve algumas cadeias logísticas que se foram ajustando e houve operações que se foram montando em torno do ferry. Podemos dizer que são pequenas, que isso só por si não viabilizava a operação. A verdade é que ao longo até 2011, e portanto da data em que depois terminou a operação, estas mercadorias foram aumentando, representavam no final cerca de 5% do total das mercadorias movimentadas para a região. Portanto, é pouco, é verdade, mas foram aumentando. Os passageiros, esses foram diminuindo já nos 2 últimos anos, porque parcialmente talvez por causa da crise também que se instalou, a crise económica e financeira, e portanto são anos que não nos permitem fazer uma análise muito robusta do que se passava. Agora sabemos, e isso temos a certeza, é que estamos a falar de valores baixos de mercadorias, valores baixos de passageiros e, portanto, com taxas de rentabilidade do navio, com taxas de ocupação, diria eu, do navio muito pequenas. E, como eu disse, as mercadorias, mesmo no ano 2011, em que elas foram mais as mercadorias movimentadas, representavam cerca de 5% do total, pouco mais do total que era movimentado para a RAM. E os passageiros desses muito menos, e, portanto, taxas de ocupação dos navios muito baixas e, portanto, taxas negativas em termos da rentabilidade do navio. O que é que lhe parece esta solução? Enfim, penso que também já conhece, ou seja, a região entra com 3 milhões de euros para uma operação, pelo menos aquilo que está anunciado, de 12 viagens, já a começar agora a partir de junho. O que é que lhe parece? Aqui, pelo que eu acompanhei e aquilo que é público, o que nós vimos foi um grande esforço no sentido de cumprir com uma promessa e, sobretudo, uma estratégia que tinha sido definida há uns anos atrás. E, portanto, nós assistimos, como cidadãos, a esse esforço que foi feito no sentido de facto, conseguir assegurar esse serviço indiretamente, obviamente, a região, fazê-lo através no sentido, primeiro, falar com os armadores, perceber quais eram de facto, o que é que eles pensavam sobre esta operação, e quais eram as condições que eles precisavam e perceber um pouco o que é que deveria ser motivá-los para se candidatarem a uma operação deste tipo, concorrerem, e obviamente nós percebemos depois todo o esforço que foi feito em termos dos concursos,
e percebemos como não foi fácil, de facto, que os concorrentes aparecessem. E se eles não apareceram, por alguma razão ou seja, tratou-se de um concurso de concursos públicos internacionais, portanto, abertos a operadores nacionais e estrangeiros. E, portanto, esta questão da rentabilidade da operação certamente pesou muito nas decisões que eles tomaram de não concorrer e de não prestar o serviço. Porque se fosse, de facto, muito rentável, certamente teríamos tido muitos operadores, muitos transportadores a concorrer e, portanto, muitos armadores a concorrer. E, portanto, isto mostra da dificuldade da operação, mostra, de facto, da fraca rentabilidade que pode ter uma operação destas. O esforço de subsidiação por parte do Governo Regional quer dizer que ele reconhece este serviço, reconhece como um serviço público, que quer prestar à população, é portanto uma opção política também, de prestar este serviço, porque entende que pode ser útil para a região e para a população, e aí as indemnizações compensatórias no sentido de tornar atrativo o serviço e, portanto, de permitir que os armadores possam concorrer e, portanto, limitando os seus déficits de operação e, portanto, rentabilizando até aquilo que é o serviço. E, portanto, não foi fácil. Esperemos que estes 3 meses, pelos vistos, é aquilo que é possível com aquilo que são as indemnizações compensatórias. Agora, queremos todos acreditar, nós que pensamos que o ferry é positivo para a Madeira e é bom para a Madeira, que de facto a procura surja, que os passageiros adiram, sabendo nós que nem todos os que querem viajar entre o continente e a Madeira, ou serão só uma pequena parte é que vão fazer por navio, depois podemos falar disso entre o avião e o navio, mas que possa, no fundo, no futuro, até consolidar mais a operação e justificar que ela se alargue até outros meses. Eu penso que aqueles que veem o ferry com bons olhos, é isso que certamente que gostavam que acontecesse no futuro. Vamos regressar aqui ao painel, aqui no Funchal, falar aqui com o Paulo Pereira, que é o presidente da delegação da Ordem dos Economistas aqui na região. Do ponto de vista económico, quais são as grandes vantagens que podem existir aqui da existência de uma ligação ferry? Boa noite a todos, os colegas e aos senhores telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Permitam-me fazer aqui um pequeno histórico rápido forma como eu vejo esta questão do ferry. Esta é uma operação que há uns anos atrás, existiu? No final da década passada, existiu, alegadamente por motivos económicos, ou seja, por prejuízos do Grupo Warner, não confirmados, como há pouco falamos. A operação terminou, como o Sr. Professor dizia, castigada inclusivamente, além da fraca dimensão do mercado, ou quase inexistente dimensão do mercado, que justificasse uma operação dessas, sofreu ainda com os danos colaterais dos anos económicos que se viam na altura. A operação terminou e o assunto foi tomado politicamente, foi tomado de assalto pelos políticos. Por todos, na altura, já na altura da Operação Armas, o assunto passou a ser preeminentemente político. Todos os partidos têm uma opinião e todos acabaram concordando, na prática, que a operação teria que voltar. Discutia-se a forma, discutia-se os méritos, as culpas, e o zénite da questão foi nas eleições internas do PSD, em que todos os candidatos, uns de uma forma mais exuberante do que outras, ou mais original do que outras, comprometeram-se com essa questão. Depois, o vencedor teve que continuar com essa questão e ganhou as eleições, a questão do ferry passou a ser uma arma de arremesso político nas tentativas várias que foram sendo feitas pelo atual governo em executar ver primeiro como é que seria a melhor forma de cumprir esse compromisso seu, ou essa promessa sua. O natural atraso de quem faz uma proposta de um Estado a analisar o melhor, consultar os potenciais interessados, arrastou-se, a oposição tomou forte uma posição forte de criticar o atraso e todo e qualquer modelo que... Mas houve aqui uma envolvência, digamos assim, pelo menos de grande parte da sociedade madeirense, na perspectiva Eu não sei. Da importância disto, não é? Política, sim. Da sociedade madeirense, não sei. Da política, sim. As pessoas, respeito todas as pessoas envolvidas
no processo, percebo que haja pessoas que gostam da ideia do ferry, pessoas que gostam de viajar no ferry, pessoas que veem vantagem. Mas uma questão é a existência do ferro, outra questão que eventualmente, imagino que toda a gente concorda, não é, com a sua existência. Sim, exatamente. Outra questão, eventualmente, é o tal chamado custo-benefício, eventualmente a operação. Exatamente. Enquanto economista, e a ideia, o que fica é, a operação não parece, ou não se demonstrou ser interessante, para quem percebe do negócio, não foi sendo interessante, motivos aqui abordados, a dimensão do mercado é interessante. Há alternativas, há transportes marítimos e há transportes aéreos, uns para carga e aéreos para cargas e pessoas. As pessoas parecem preferir, e quando tiveram essa oportunidade, optaram por preferir por uma alternativa que o mercado e a economia lhe deram, que são os voos, que são mais baratos, mais rápidos, mais cómodos. Claro. Mas não permitem, enfim, a mobilidade que permite um ferry, do transporte de carro próprio, enfim, a deslocação entre a região e o continente e outras questões. Aqui o que fica no fim é a operação não é rentável. E é uma regra. A primeira regra da economia é não há escassez de bens e serviços. É a primeira regra, ou seja, não há tudo para todos. E a segunda regra é que tendemos todos a nos esquecer da primeira regra. O que é que quer dizer com isto? Nós queremos sempre tudo. E os grupos de pressão forçam os políticos, todos os grupos de pressão, a tomarem decisões. Mas acha que o Governo não tomou uma decisão ponderada, não equilibrada? Acho que foi empurrado, na minha opinião, foi empurrado este Governo como os outros que virão a seguir, ou outro que fossem sua alternativa, seria... Mas nós vivendo numa ilha, como é o caso, nós temos a tal chamada ultraperiferia, temos a descontinuidade territorial, e fala-se muito aqui na obrigação do Estado, enfim, da região, no fundo, um conceito que se escreveu na Constituição. Exatamente, que nós temos direito a isso, e a questão aqui é saber a que preço, não é? Exatamente, e principalmente quando esse preço vai ser pago por pessoas que não vão usufruir, haverão, neste caso específico desta solução, vamos lá saltar para esta solução final, um período mínimo de 3 meses, que vai coincidir naturalmente com o verão, 3 milhões de euros, não sei, eu vou entrar na demagogia e dizer que são mais de 5 mil ordenados mínimos, alguém os especialistas os números dá para tudo, onde vão pegar nisso tudo, para sustentar como também outros milhões que se gastam noutras áreas que eventualmente poderiam ser aplicadas. Mas 100% do orçamento regional são feitos de muitas migalhas. E todos os grupos de pressão vão fazer pressão para que seja a sua parte alimentada. E todos as vão ter, ou vão sugerir racionalidades ou emoção, e apelar, se necessário, a sentimentos e outras algumas eventuais racionalidades, e então em limites aos direitos, que é uma coisa que é muito vaga, porque temos o que podemos ter, não é? E caímos numa situação em que temos de ter uma operação que, a acreditar no que veio hoje no Jornal da Madeira, no JTM, peço desculpa, será deficitária, não é? Segundo aquela perspectiva, ela é cautelosa, ela faz um haircut de X% nos números da anterior experiência, como o Sr. Professor disse, foi numa altura difícil. Nós não temos condições, podemos discutir se as rendas que vão pagar da ocupação de espaço são altas ou baixas, mas também não penso que seja por aí, e há maneiras de as medir. Há ali um custo de uma subcontratação do barco de 400 mil euros por uma ida, segundo o JTM, que atenção, para idas e vindas, uma ida e uma vinda do continente Madeira para a Madeira, que nós não temos condições de aferir se é um valor bom ou mau, mas a operação cai em mãos dos 2 maiores especialistas desta linha para a Madeira. Para o Paulo Pereira, feitas as contas, aquilo que depreende das suas palavras, é que não concorda muito com esta solução do Governo estar a subsidiar uma operação desta. Não posso concordar. O que eu acho, o que me parece desde o início é que o mercado deveria... nós não estamos habituados a encarar as coisas desta maneira. Sempre temos uma ideia de um Estado paternalista, de um Estado que é o que nos vai responder a todos os nossos problemas e anseios. E esta solução que apareceu já vem há muitos anos, sei que o Sr. Paulo Farinha há de reafirmar que já vem de uma ideia de há muitos anos, mas teve um foco muito grande na última década,
e ela vai custar muito dinheiro. Eu acho 9 milhões para 3 anos, 3 milhões por ano. O Milton Friedman, que foi um economista laureado, não é que isso falha muito, mas é uma pessoa muito tida em consideração, ele achou uma de várias expressões, e uma delas era que nada é tão permanente como medidas provisórias do governo. Mas o Paulo Pereira está eventualmente a olhar para a questão dos 3 milhões que saem do orçamento da região. Eu acho que mas pode haver aqui também uma mais-valia do ponto de vista daquilo que pode representar para a economia regional a Operação Ferry. Pode haver aqui um retorno que seja maior do que os 3 milhões. Ou nem considera isso? Eu não estou a ver que retorno é que poderá ser esse. Mas olha, a questão hoje as pessoas viajarem. As pessoas viajarem já têm uma solução. Desde que via aérea, desde que foi liberalizada, o número quase que duplicou de madeirenses a viajar. Nunca se viajou, tirando esta questão da tesouraria, que tem que se adiantar, mas é um modelo esta questão de ser afinada, nunca se viajou tão barato. Há pessoas que podem querer e gostar de viajar no Atlântico, mas isso é uma situação que tem que ser colmatada pelo um privado. Nós estamos agora a subsidiar vamos ter que subsidiar com o nosso dinheiro uma experiência. Nós não sabemos se vai ter impacto de procura. Normalmente deve ser o privado a tomar esse risco. Ele vai tomar com muito cuidado a fazer. Já tivemos essa experiência no passado? Já tivemos hoje um apelo para que as pessoas adiram nas viagens, feito pelo Sr. Presidente do Governo, agora adiram. Primeiro vamos entrar no custo, vamos entrar já estamos na aventura, e depois de lá estarmos com o dinheiro, é que esperamos que a coisa vá correr menos bem. Portanto, considera que esta é uma aventura política de Miguel Albuquerque? Não é de Miguel Albuquerque, é de todos nós. Todos nós pecamos. Atenção, há pessoas que estão satisfeitas, há pessoas que estão mais ou menos satisfeitas. Mais ou menos. Há pessoas que não estão satisfeitas. Eu não estou satisfeito, porque eu acho que todos nós pecamos, enquanto cidadãos, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Qualquer uma destas, nós falhamos. E vou dar aqui a palavra ao Eduardo Duarte, ele que teve também um trabalho que foi publicado sobre a operação do Armas. Daquilo que escreveu, daquilo que teve a oportunidade de estudar, o senhor chegou a alguma conclusão de que, por exemplo, esta linha pode pagar-se a si própria? Em termos de investimento, acho a particularidade dela, aqui foi referida em termos dos passageiros, da carga e das viaturas. E que, sobretudo, esta operação é feita pela carga, certo? E isso garante a operação toda dela, como ela é feita durante o ano. E acha que se ela funcionar durante o ano, só com a carga consegue pagar a operação? Exatamente. A operação é feita pela anualidade e também por as rotas que ela consegue abrir. Se repararmos bem, no ano de 2010 há uma abertura a outras rotas de 2009, 2010, há a abertura de novas rotas. E isso, em termos de transporte, nas várias linhas, elas vão se transportando entre elas. Ou seja, portanto, os bens e os produtos... A operação que existia antes passa a ser diferente. Pode ser diferente. Porque a natureza dela também é diferente. Pode ser diferente daquela que é atual, também não sabemos. Até pode haver uma solução que era Canárias, Madeira, Portimão. Só Madeira, Portimão, o senhor acha que, enfim, dos estudos que desenvolveu e da experiência que tem relacionada com o Armas e da quantidade de pessoas que viajaram, da carga que foi transportada, acha que podemos chegar a uma conclusão que a operação por si só tem condições para se pagar a si própria? Tem, e aliás, este novo diploma até facilita um pouco isso, não só pelo investimento que é feito na própria rota, mas também com uma subsidiação na parte da logística, ou seja, os portos e a forma como se está a encarar os valores dos portos é, sobretudo, muito mais baixa. E atenção, as rotas que, neste estudo que eu estava a ter, eu comecei a iniciar isto em 2008, neste estudo, e reparei numa coisa, os valores da gasolina a 2008 e agora nem sequer são comparáveis, não é? Os valores do mercado e as depressões do mercado também não são comparáveis. Mas notei também aí que a exportação, em linha de exportação da Madeira, também cresceu. Ou seja, tivemos muitos mais bens e serviços e produtos vindos do setor primário que cresceram imenso, ou seja... Portanto, a sua convicção é de que eventualmente há mercado, contrariamente àquilo que já foi dito. E há turismo.
E há outro fator, ainda tem um outro complemento. Mas então, como turismo, autocaravanismo, há outros meios de complemento que fortalecem a linha. Porque a linha só por si, só analisando a carga, ou só analisando as viaturas, ou os tipos de viaturas, ou os passageiros, não se consegue saber. Para já porque o turista que procura este meio tem idades não compreendidas no mercado normal. Ou seja, andam aí até aos volta dos 42. Em grande, grosso modo, não é? Procuram aventura, procuram turismo de natureza, procuram campismo, autocaravanismo, vários tipos de turismo que não estão na nossa economia. E a outra, como eles trazem carro, potencializam um outro tipo de turismo que não é centralizado no Funchal. É mais à procura e à busca das coisas que existem na Madeira, natureza e gastronomia. Portanto, o senhor faz aqui uma leitura de que, de facto, a linha pode ter condições para se suportar a si própria, mas então, como é que o senhor, enfim, compreende que eventualmente não aparecessem interessados ao longo deste processo todo? E resume-se agora apenas a um interessado. Se ela não... Eu aí não sei. Se ela não é eu reparei que num estudo em que o colega fez, que 75% das pessoas que ele tinha contactado não tinham respondido. Agora, o motivo porque que não responderam, ou a forma como fizeram as negociações com essas pessoas, afirma nesse documento que essas pessoas nem sequer se apresentaram. Penso que há aí alguma confusão. Foram contactadas empresas com potencial para, de facto, apresentarem uma proposta nos termos da consulta pública que foi levada a cabo no final de 2015. Houve contactos com todos eles, houve desenvolvimento de contactos, mas depois, na fase final, não foi, de facto, entregue nenhuma proposta. Foi isto que se passou. Mas a consulta foi com determinadas entidades que mostraram a resposta que eles, não sei se eles limitaram-se a levantar, enfim, as condições, o caderno de encargos ou enfim, a tal sondagem que eventualmente terá sido feita. E qual foi a resposta que vos deram essas entidades? Não, na altura, todas as empresas contactadas manifestaram que, sem apoio público, não seria possível implementar a linha. E eu, a este propósito, eu gostaria de acrescentar que isto não é um caso único. Portanto, nós temos na Europa várias situações desta natureza em que temos praticamente todos os países da Europa que têm frente de mar com serviços ferry a ligar regiões dentro do próprio país, regiões insulares e regiões continentais dentro do próprio país. Em quase todos os casos, quase todos os países são subsidiadas. Normalmente pelos Estados centrais, não é? Ora bem, são subsidiadas ou totalmente pelo Estado Central ou numa percentagem entre o Estado Central e o Estado, enfim, e a região. E há aqui outra questão que é preciso assinalar, é que a Madeira e os Açores, sendo até agora, e neste período de tempo, as únicas regiões praticamente da Europa sem uma ligação ferry, estão de facto um pouco fora do caso à parte, não é? Fora da norma, não é? Da União. Mas isto poderá ter uma explicação. É porque a Madeira e ainda mais os Açores estão a uma grande distância do território continental. Nós estamos a falar Mas isso parece não ser o problema, conforme já disse aqui João Figueira de Sousa, que a distância por si só eventualmente pode não ser problema. Não, acaba por ser, porque repare, a partir do momento que temos uma distância maior, o tempo de viagem é maior. Nem todas as pessoas estão dispostas a enfrentar esse tempo de viagem. Eu recordo, como exemplo, que apenas identifiquei um caso com um tempo de distância maior do que aquele que existe para a Madeira ou para os Açores, que é a ligação às Ilhas Faroé. Portanto, dentro das linhas subsidiadas da Europa. Sim, mas existe, mas é um caso único. Portanto, para um arquipélago que tem, de facto, menos população que a Madeira e é uma empresa fortemente subsidiada pelo governo dinamarquês. Paulo Farinha, olhando para estes dados, já foram aqui todos referidos, o senhor também compreende que, eventualmente, o mercado possa não ser atrativo para os armadores? O mercado é atrativo. O colega economista falou nos estrangeiros e eu acrescento os imigrantes. Os imigrantes do Reino Unido estavam a utilizar o ferry. E esses até já têm alguma experiência de ferry? Alemanha e Açores. Exatamente. França, a questão é saber o que é que isso representa em termos de mercado. Os imigrantes das ilhas do Canal estavam utilizando o ferry. Traziam os seus veículos, portanto, cheios,
com uma bagageira cheia e mais uma bagageira adicional por cima. Muitos traziam a bagageira adicional por cima do tejadilho. E se bem traziam, bem levavam, porque levavam bolo de mel, levavam aguardente, levavam fruta, brisa e maracujá. Até nas autocaravanas acontecia. Eu assisti. Sim, mas isso, resta saber, é a quantidade de pessoas que utilizam para depois tornar... Havia muitos imigrantes. Para ter a linha depois... Havia muitos imigrantes a utilizar o ferro. O senhor compreende estas questões que foram aqui focadas, do facto de haver no início 13 armadores que eventualmente manifestaram interesse e depois ao longo do processo e chegarmos agora a uma situação de que apenas há um armador. E muito se tem falado sobre esta questão, eventualmente de algumas entropias, digamos, que eventualmente terão sido colocadas da parte da região. Escusa a falar, inclusivamente, de que houve a tentativa para afastar o Armas e tudo mais. E foi afastado? Foi afastado. E acha que agora, claro, com este... Já agora diga. E acha que este processo agora que reabriu, foram criadas, essas questões todas foram ultrapassadas, que eventualmente levaram aqui o Armas deixasse a linha? O Armas deixou a linha... Não estava a dar prejuízo. Mas na altura falou-se que dava prejuízo. Não. O Armas nunca confirmou que a linha dava prejuízo. Nunca deu prejuízo. Não, eu não invento nada. Nunca deu. Nunca deu prejuízo. Fala-se em 6 milhões de prejuízo. Isso é utópico, isso é uma falácia. Agora, permitam-me o seguinte. O Armas, em número de passageiros, 2009, 27 mil. E tem uns quebrados, 27 mil. 2010, 47 mil. 2011, 61 mil. Embarcados, desembarcados. Carga, importação. Portanto, importação em 2009, importação 20 mil toneladas, exportação, cuidado, exportação, que isso é importante para a Madeira, 6.890, 6.800 toneladas. Em 2010, importação 32 mil toneladas, e estou arredondando. Exportação 14 mil, já subiu mais, em relação a 2009. Portanto, era uma operação em crescendo. Já vou acabar. 2011, o Armas atingiu um pico. Mesmo com a obrigação dos atrelados serem acompanhados pelos tratores, que retirava 25% de espaço no Kardec, em 2011... Importação, 45 mil toneladas. Exportação, 16 mil toneladas. E logo a seguir, em 2012, o Armas desistiu porque o Porto do Funchal aumentou as taxas portuárias em 15%. Certo. Muito bem. Muito bem ou muito mal? Mas, entretanto, agora as taxas foram reduzidas. Ainda bem que foram reduzidas, porque eu sempre defendi a isenção de taxas para a Operação Férrea. Mas eu pergunto-lhe, então, perante esses números e o facto do Armas, na altura, segundo os seus dados, portanto, não ter a operação não ser deficitária, porque é que o Armas agora não concorre? Se consegue perceber... Pois, porque é que já vou acabar, portanto, em 2012, portanto, além dos 15% o Armas pediu para baixar as taxas portuárias, não foi possível, e nesse ano um agente económico que trabalha como um dos maiores agentes económicos da Madeira na importação e exportação de frutas, pretendia exportar através do Armas 1000 toneladas de batata doce. Não consegui concretizar porque estava previsto em 2012. Isso é, portanto, na altura da operação. Eu pergunto-lhe agora se o senhor acha, quer dizer, o Armas, perante os números dessa altura, eventualmente perante as condições que agora serão mais atrativas, supostamente poderia concorrer agora. Evitava os tais, esse custo que o senhor economista Paulo Pereira falou portanto, na subcontratação, falou em 400 milhões, não foi? Os números, o aluguer do Vasco são os números. Claro que o Armas devia, eu acho que o Armas devia concorrer sozinho. Devia concorrer sozinho para evitar esses custos acrescidos. Agora, permita-me, portanto, vou valorizar a carga rodada. Portanto, o Armas exportou para Canárias leite dos Açores, que nunca ninguém se referiu a isso, os jornalistas nunca falaram nisso. Nunca ninguém fala nisso. Vieram contentores com leite dos Açores, foram desconsolidados no Caniçal,
a mercadoria passou para atrelados de 45 pés e entraram no Armas, no ferry, e, portanto, houve a Madeira serviu de plataforma giratória no contexto da Macaronésia, 3 ilhas da Macaronésia. São 3 ilhas, Açores, Madeira. E eu sempre defendi a Macaronésia. A Macaronésia... mas agora a operação, enfim, ao que parece, não será assim, será portanto, entre a Madeira... É uma parceria. Será entre a Madeira e Portimão. João Figueira de Sousa, nós temos já alguns telespectadores prontos para entrar, mas antes disso gostava de voltar aqui ao João Figueira de Sousa. Se esta operação para a Madeira, para uma região como a Madeira, seria mais, do ponto de vista económico, seria melhor se fosse, por exemplo, como existiu no passado, Canárias, Madeira, Portimão, do que sendo só Madeira, Portimão? O que nós podemos dizer é que, obviamente, que em termos de ilha, quanto mais ligações tivermos, melhor. E, portanto, mas isso já foi aí referido, ou seja, nós queremos tudo. Nós podemos dizer que, obviamente que sim, nós queremos mais ligações marítimas, nós queremos mais ligações aéreas. Alguns dos números foram aí referidos da carga, são números que têm a ver com a operação precisamente de Canárias e, portanto, números movimentados em Portimão e números movimentados em Canárias. E, portanto, são números representativos, mas são números que devem também ser relativizados no contexto daquilo que é a movimentação de carga na Madeira. Como eu referi, em 2011, se tivermos em conta, se relativizarmos isto a contentores, a teus, eles representam 5% do total de contentores da Madeira. Obviamente que ninguém lhe vai dizer que não seria desejável ter mais ligações e obviamente que é interessante ter ligações com as Canárias e vimos até do ponto de vista turístico como isso também foi importante dos passageiros. Mas se formos relativizar isso outra vez, que percentagem de turistas e de viajantes é que utilizaram o barco? É de facto uma percentagem pequena. E portanto, aquilo que nós falamos das 20 toneladas, das 30 mil toneladas, podem ser importantes, da aguardente, enfim, podem ser importantes em termos de um produtor, mas são de facto no contexto daquilo que a região exporta ou importa, temos que relativizar e são de facto números muito, muito pequenos. Quando falamos dos passageiros, também estamos a falar mas quantos passageiros? Os passageiros representam, em termos daquilo que é o transporte de passageiros de ir para a região, representavam um pouco mais do que 1%. E, portanto, podem ser muito importantes. Pode ser muito importante para quem quer usar o ferry, mas, de facto, são 1%, ou foram no passado, atingiram 1% daquilo que eram os passageiros movimentados para a Madeira e, portanto, 99% era através do transporte aéreo. Eu não digo que não haja gente que queira usar pela aventura, como aqui foi referido, ou porque tem necessidade de transportar mais coisas e usa o ferry, mas será residual. E o que nós temos que ver é se aquilo que estamos dispostos a pagar compensa tudo isso e, portanto, obviamente que a conclusão foi que sim, que valia a pena experimentar e nem que seja um esforço para tentar consolidar a linha, fazer um primeiro esforço para tentar esta experiência e ver se ela depois se consolida. Mas, obviamente, que também já vi aí colegas de painel críticos em relação a isto, no sentido de valerá a pena este esforço, ou seja, é importante para quem usa, é importante para aqueles produtores ou aqueles comerciantes que a usaram, mas será importante desta forma no contexto da região? Em termos, já vimos que foi entendido que sim e que valeu este esforço. Deixe-me só dizer mais uma coisa que tem a ver com... nós às vezes temos que pensar nas políticas de uma forma integrada, ou seja, articuladas. Estamos nós a falar de sustentabilidade, estamos a falar de carros poluentes e de veículos elétricos e no fundo estamos a incentivar e, sobretudo, a ver com muito bons olhos que entrem mais carros. Ou seja, eu acho bem que o ferro exista, que o ferro traga carga rodada, porque, no fundo, em alguns casos, diretamente para o Funchal, depois temos que ver como é que isso se faz com os problemas com os outros operadores e com o caniçal, mas vamos ter carros a sair do Funchal, vamos ter, se fosse tudo como foi referido, vamos ter caravanas de turistas a chegarem ao Funchal. E, portanto, como é que todos estes carros, estas caravanas saem do porto, andam pela ilha e falamos de sustentabilidade e falamos de poluição atmosférica e falamos de energia. Nós temos que ter aqui algum racional no meio disto. Sim. E, portanto, pensar como é que as políticas, no fundo, se articulam umas com as outras. Temos um telespectador, de resto temos vários telespectadores, vamos tentar dar agora vazão, digamos assim, a alguns dos telespectadores. João Fernandes, muito boa noite, peço desculpa pelo tempo de espera, mas, enfim, compreendo que nós também temos que dar aqui a palavra aos nossos convidados. Muito boa noite. E peço-lhe também, seja breve, para termos a oportunidade de dar voz a mais pessoas. Penso que temos João Fernandes em linha.
Bom, eu para ser breve, como o senhor diz ao tempo que estou aqui à espera, e agora dizer para mim para ser breve, isso é qualquer coisa que para mim não encaixa. Agora eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu vou dizer a alguns senhores que estão, que tenho confusão, estou a falar e ouvir assim outra coisa. Veja a minha voz 2 vezes. Olha, é que antigamente nós temos a empresa Insulana Navegação. Façam atenção àquilo que eu vou dizer, se passem um favor. Nós tínhamos a empresa Insulana Navegação que tinha 6 barcos que serviam a Madeira. Tínhamos 8 barcos da Insulana que serviam a Madeira os Açores. Se quiserem dizer os nomes deles, eu vou dizer. Tínhamos o madeirense e o funchalense que servia à Madeira. Ora, faziam 8 barcos que serviam a Madeira de passageiros e carga, que se chamavam os barcos mistos. Agora, e vejo tanta geringonça negativa, tanto do tempo do jardinismo, como das partes dos senhores do madeirense também. Eu sou madeirense e tenho honra de ser madeirense, mas falar desses senhores jardinistas durante tantos anos que nunca falarem nas nossas águas marítimas, das nossas ilhas, que nós somos um país de terra e mar. Nós temos um histórico no mar e que vê tudo o que se passa no mundo, e só Portugal é que não tem barcos a servir a Madeira e os Açores em passageiros. É uma vergonha para a nossa história. Não sei se me compreende o que quero dizer. Compreendo perfeitamente, José Fernandes. Não sei se ainda tinha mais alguma coisa para acrescentar. Tem, sim, senhor. Agora eu vou dizer a alguns senhores que não se pode apanhar os... Desculpe, tem, sim, senhor. Posso dizer a esses senhores, alguns, que não se pode apanhar os ovos sem ter galinhas. Nós, para fazermos negócio, temos que normatizar. Não se pode ganhar dinheiro logo de princípio. Temos que fazer a clientela, temos que dar bons serviços. E tenho a certeza, desde que venha um ferry-boat para a Madeira, ou mesmo de hoje, um dia mais tarde, que sirva a Madeira e os Açores, eu acho que isso será positivo para a nossa nação. Nação portuguesa. Muito obrigado, José Fernandes. Obrigado pela sua participação. Ficaram aqui algumas ideias. Eu não sei se da parte da nossa realização se temos possibilidade de ter mais alguma chamada. Vamos, dentro de instantes, ter essa possibilidade de colocar. Já aqui falamos, Paulo Pereira, enfim, é uma questão... Decidim tocado, não é? Não é tocado. Eu dou-lhe a palavra porque foi colocada aqui a questão de que, de facto, nós somos praticamente um caso único, digamos assim, nas ilhas europeias que não têm ferry. E já falamos aqui, o Nuno Justo também já falou, que na grande parte por essa Europa fora, os Estados subsidiam, portanto, porque consideram, de facto, esta ligação importante para as economias insulares. Certo. Vamos lá ver uma coisa. As intenções são sempre boas. As intenções que estão por trás disto não alimento teses conspirativas. As intenções dos políticos e dos decisores são boas. São, primeiramente, de se eternizar ou chegar ao poder, mas satisfazendo os desejos dos eleitores, ou que os eleitores julgam ser os seus desejos, ou que lhes venderam ser um desejo. Portugal é o segundo país mais pobre da Europa, juntamente com a Grécia. A Grécia tem uma série de ilhas, todas mais próximas, tem uma grande tradição à custa disso de navios e de armadores. Os outros países que referimos, que sabemos, as Ilhas Faroé, a Dinamarca, é um país que entende que deve subsidiar largamente, tem recursos para isso. Eu não sou dinamarquês, não vou comentar quanto a isso. Questão de Espanhola, que subsidia fortemente linhas aéreas e linhas marítimas. Julgo que temos que ver um pouco também no enquadramento político, volto sempre a dizer, questão política, da coisa e nunca de racionalidade económica. A Espanha é um país que vive em constante tentativa de cola, como a Bélgica, das suas regiões. Rivalidades internas. Exatamente. Tem que satisfazer... E além de ser a 14ª maior economia do mundo, Portugal a 55ª, e a Espanha o Estado Central espanhol faz um grande esforço de satisfação de várias maneiras. No fundo, o que está a dizer é que se calhar os madeirenses têm que ser mais reivindicativos perante o Estado Central.
O que eu entendo é que se quiserem pôr... Há uma tese que diz que desde que nós somos tão pequeninos que o dinheiro que vier para cá custa pouco a tanta gente. Mas não é o que aconteceu. As intenções eram boas. Queríamos, em limite, vamos ter o ferry. Em limite, paga uma rapaziada que escreveu uma Constituição que diz que é um papel que não vincula a realidade. Um grupo de pessoas que faz uma Constituição não vincula a realidade é mais forte. Mas não concorda que uma ilha como a Madeira e o que sobrou é que tenha ligações aéreas e também ligações... Veja lá, Gil, o que acontece aqui é que, no fim, as intenções são boas, mas o resultado, e acho que deve ser a ação, e o resultado é que deve ser avaliado, é que esta experiência está a ser feita, este fazer clientela, este experimentalismo comercial, que há de ter o seu louvor, está a ser feito não à custa de quem há de beneficiar do eventual lucro, mas sim do contribuinte madeirense, que está, nem a questão territorial foi paga por terceiros, estamos nós a pagar este experimentalismo para que privados, num cenário algo um pouco melhor do que é apresentado naquele caso que hoje é publicado no JM, a operação é lucrativa. Nós subsidiamos, corremos o risco desta operação se ficar eternamente negativa, se calhar ainda vão pedir mais subsídios. Ter que ser sempre subsidiada para ela se concretizar. E mais fortemente subsidiada. Temos mais um telespectador em linha pela linha do Algarve, Carlos Sousa. Muito boa noite. Boa noite. Faça o favor. Não, eu só estava queria dar a minha opinião. Eu acho que já viajei no Armas E gostava que a Madeira voltasse a ter um ferry? Sim, eu acho que sim, porque não tanto porque a importância é ter o ferry era uma maneira de nós ter contato com a ilha. Eu sou madeirense, também nasci na Madeira. Portanto, neste verão estão anunciadas 12 viagens. Vai aproveitar alguma destas viagens? Eu até aproveitava, porque a minha família está toda na Madeira. Eu sou madeirense, mas já estou cá há 25 anos. Portanto, vê com bons olhos, naturalmente, esta ligação. Muito obrigado também, Carlos Sousa. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Sim, porque eu acho que aquilo beneficiava, até porque eles estão a falar, os economistas e empresários ali, porque aqui vou pagar 2,39 por um quilo de bananas, não sei daquilo de onde é que vem, mas é banana da Madeira. Como é que eles conseguem exportar da Madeira para cá, para o continente, a pagar um preço daqueles que a outra banana custa 89 cêntimos? Muito obrigado, Carlos Sousa. Deixou também aqui uma questão. O Duarte, sim, Duarte queria... Não, eu estava a dizer, há aqui uma outra questão que deve ser vista. Tem aqui, só na operação no Armas, tem 1.250.000 só em operação de porto, de custos. Que é isso que em termos de amortização, poderá ser revisto. Ali o colega tem mais dados, não é? Mas isso já foi as taxas que existiam na altura. As taxas que existiam na altura. Foi feita uma alteração ao regulamento de tarifas da APRAM no que concerne a operação de navios roll-on, roll-off. Em setembro de 2017 foi aprovada a alteração. 14-17. Tem uma parte que é de tem uma de 2014. Não, mas no que se refere a este serviço, foi feita a alteração no verão passado. Sim. Onde temos reduções brutais de taxas portuárias que incidem sobre esta operação, na ordem dos 85%, em média. Sim. Portanto, mais do que isto, era impossível... O que torna ainda mais estranho a questão que foi levantada ainda há pouco, desculpe interromper, que era a questão da rentabilidade, que o anterior grupo saiu, porque as taxas não foi apresentada no projeto. O projeto é de 2016. 17. Não, o projeto de apresentação... que você tem aqui é de 2016. Nós estamos a falar da mesma coisa. Este projeto que foi entregue no relatório é em 2016. Pois, sim, mas não é isso que eu estou a falar. A redução da APRAM é em 2017.
São coisas diferentes. É outra coisa. São coisas diferentes. Agora, eu gostaria só de esclarecer o seguinte, é que esta alteração ao tarifário da APRAM é um incentivo enorme, de facto, à operação. Mesmo. Agora, poder-se-á dizer, mas então, porque é que o operador que cá esteve na Aviar Armas não se apresenta? Nós temos de ver também um outro contexto que estamos atualmente a ter. É que, no presente momento, o regime de subsídio de mobilidade ao transporte aéreo prevê um custo fixo final de 86 euros na viagem de ida e volta. Os 400, não é? Certo, mas genericamente é o que se aplica. E nessa circunstância, o Governo Regional teve a preocupação de impor em caderno de encargos tarifas máximas que fossem competitivas face ao transporte aéreo. Daí os 60 euros... É menos que 60 euros até, são 58,20 euros ida e volta em época alta para o passageiro residente. Ou seja, o operador é obrigado a assegurar estes preços. E 120 euros para transporte de viatura. No tempo da Naviar Armas, o preço de ida e volta equivalente era de 175 euros. Portanto, estamos a falar de reduções fortíssimas a nível Portanto, há aqui um incentivo para que haja uma maior procura. Obviamente. Portanto, há incentivos vários. Certo. Mas as taxas, houve algumas taxas que foram isentadas? Houve. A taxa de passageiros pura e simplesmente foi isentada. As taxas sobre os veículos e sobre os veículos pesados com mercadorias sofreu fortes reduções. Eu tenho aqui o tarifário. Nós tínhamos veículos automóveis pesados de mercadorias com carga a 140 euros no tarifário interior, agora passou para 12,5 euros. O que é que foi feito? Igualou-se o tarifário que se aplica à ligação ferry Madeira-Porto Santo para todos os navios desta tipologia. Muito bem. Portanto, foi esse incentivo, mesmo assim, com esses incentivos todos e mais os 3 milhões, só um concorrente. De facto, assim foi, mas como referia, nós temos de ver que o concorrente ficava obrigado agora a aplicar estes preços máximos, que efetivamente implicam um esforço que não se verificou na operação da Naviar Armas. Os políticos, nomeadamente os da oposição, dizem que o Governo não foi totalmente transparente neste processo, nomeadamente com essas questões que foram sendo colocadas no caderno de encargos ao longo do tempo. Como lhe disse, o caderno de encargos, na sua essência, não sofreu grandes alterações. As últimas alterações prendem-se com a velocidade do navio, em que efetivamente se reduziu essa velocidade. Portanto, ele tem que fazer uma viagem em quantas horas daqui a Portimão? Nós, portanto, temos agora no caderno de encargos 18 nós, como mínimo. Isto implica, para percorrer uma distância de 490 milhas náuticas, 27,2 horas, portanto, será uma diferença de 5 horas face àquilo que se praticou com a Naviar Armas, que fazia em 22,2. 22 nós. Portanto, não, 22,2 horas 22. Em 22 nós. Sim. Portanto, são 5 horas mais. Que vai fazer este. Sim. Que pode fazer este. Se for um navio que opera 18 nós, porque neste momento nós ainda não temos as especificações. Portanto, ainda não se sabe qual é o navio que vai operar. Ainda não foi apresentado as especificações técnicas do navio. E a idade do navio também foi considerada? A idade do navio também foi alterada para o ano de construção não poderia ser anterior a 1987. Sendo que não é por aí um problema, porque eu conheço muitos navios, sou entusiasta de navios, conheço navios com 40 anos em bom estado, com remodelações posteriores à data de construção e outros que não sofreram obras de manutenção. Vamos ter que esperar para perceber qual é o tipo de embarcação ou de navio que vai ser colocado aqui. Temos mais um telespectador agora aqui da Madeira de Santa Cruz, António Nunes. Muito boa noite. Ora, boa noite, amigo Gil Rosa. Boa noite para o painel. Eu gostaria de comentar com a minha experiência de 34 anos trabalhando na agência de viagens e aí o Sr. Paulo, que desde já elogio por ele lembrar dos imigrantes que vinham cá e as conversas que eu tive com esses imigrantes e outras centenas de milhares deles lamentam em realidade a retirada do barco. É pena, eu sou engenheiro, o Sr. Engenheiro Nuno Jesus, é pena não fizessem, não sei um tipo de estudo que aquela operação para cá para baixo, para Portimão, é verdade que é mais curta, mas se fosse para ali perto de Lisboa, Setúbal, por ali mais perto, garanto-lhe que as pessoas a viajar de barco aumentariam mais de 50% ou para cima.
por aquilo que as pessoas conversavam comigo em 30 e tal anos de serviço, em contato com as pessoas. Para o Sr. Paulo Pereira, o Paulo Pereira está muito fora do contexto, é muito economicista e hoje o mundo funciona sobre essa roda, mas se reparar o que se gasta nos militares, um país tão pequeno como nós, você tem que ver qual é o proveito que tira disso. Primeiro, o que é que isso dá ao povo? É defender Portugal? Nada disso, isso não existe, hoje não existe. Quanto é que se gasta numa bomba nuclear? Quanto é que se gasta numa bomba de nitrogênio? Quanto é que se gasta em foguetões para ir para o espaço a descobrir novos mundos? Portanto, pela razão dos custos, não se pode ver as coisas por aí. António Nunes. Mas eu quero... Só para concluir... a mentalidade de algumas pessoas para verem que para dar uma certa bem-estar ao povo gasta-se... Pronto, mas é um facto isto. Temos que ver aos factos. Depois, o senhor que está... Eu geralmente concordo com a maioria. O senhor que está em Lisboa, portanto, o que está em Lisboa, que é o senhor... O professor João Figueira de Sousa. Geralmente ele tem boas ideias. Ele peca por uma coisa, não é rentável. Veja uma coisa. Aquilo só será rendável um dia com aquele dito que é que Roma não se fez num dia. Quando esta operação estiver consolidada, nem que seja no inverno com uma rota, uma viagem por mês, não pode ser 4, nem que seja uma, garanto que daqui a uns anos isso vai ser rendável. Aquilo não é... Muito obrigado, António Nunes. Deu para perceber também as suas questões que deixou aqui. Nunes Jesus, porquê Portimão e não, por exemplo, outros portos, como foi referido aqui? Certo. O caderno de encargos previa ligação entre o Porto de Funchal e um de 4 portos possíveis no continente português, entre Portimão, Setúbal, Lisboa e Leixões. Sim, senhor. Foram feitos contactos no ano passado com as administrações portuárias que tutelam estes portos, tendo havido manifestação de interesse explícita por parte da administração dos portos de Sines e do Algarve. O mesmo não se passou com a administração do Porto de Lisboa e Setúbal. Por isso só podia ser Sines ou Portimão. Além disso, existem questões a nível de equipamentos portuários que também condicionavam esta opção, mas, como lhe digo, o caderno de encargos previa a abertura para qualquer um dos 4 portos, mas não havendo interesse da parte de Lisboa-Setúbal, obviamente que o concorrente optou por Porto que lhe oferecia condições. Está feita essa explicação. João Figueira de Sousa, foi dito aqui que esta questão, enfim, pode ser uma questão de tempo, até ela poder, enfim, ganhar, digamos assim, ganhar espaço e ganhar dinâmica, ao ponto de ela se suportar a si própria e passar eventualmente até ser anual. O senhor acredita que nós temos escala para isso? Nós que trabalhamos os transportes sabemos que muitas das soluções de transportes são assim, levam algum tempo a vingar. Portanto, isso acontece nos transportes urbanos, acontece nos transportes públicos passageiros. Quando implementamos um novo serviço, uma nova linha, temos sempre algum tempo para que os passageiros ou a carga, as cadeias logísticas se ajustem. E, portanto, admito que sim, e, portanto, eu referi esta noite várias vezes, pode ser que isto seja um embrião, seja uma ajuda para que se possa ver se isto pode consolidar no futuro. Aqui no Funchal, não sei se o Paulo Pereira concorda um pouco com esta ideia de que é preciso experimentar para ver se de facto depois... Eu acho que sim, eu acho que deve ser o dinheiro dos privados a correr esse risco, porque experiências, o risco é sempre tomado. Quando o risco é tomado, a história mostra que sempre que o Estado toma posições, e neste caso está a tomar de forma indireta através de subsídios, mas está a tomar ela o grosso do risco da operação, há uma tendência para as coisas não correrem bem. É uma questão de incentivos. O privado, o empreendedor, vai sempre tentar procurar, quando for possível, mas se não for possível para o privado, não o será para o Estado, a não ser que o Estado jogue com a faculdade dos recursos infinitos que tem ao seu dispor por tira dos nossos impostos, de procurar sempre a melhor solução para os clientes, em velocidade, em tamanho, o mais adequado, a dimensão, tudo o que for para provocar o maior que o privado queira que hajam mais carga rodada, mais carga... Quer o lucro, não é? Ele quer, e vai também para satisfazer o cliente nas condições possíveis. O que me parece nesta operação é que a operação não é, ou não tem parecido, portanto foram consultados os possíveis interessados, deram condições
excelentes a nível de custos que nem havia anteriormente. Está-se a pôr dinheiro a sério em cima de 12 viagens. Regula-se... 12 viagens é o mínimo. Sim, mas estamos para maximizar o subsídio pelo número de viagens. Ou seja, estamos dispostos a dar 3 milhões para 12 viagens. Limita-se os preços, porque estamos a subsidiar. Claro, isso faz todo sentido, não? Mas parece-me que um está a anular o outro. A operação que anterior, que era lucrativa, tem melhores condições hoje, porque parece-me que os 3 milhões em 12 viagens, parece à primeira vista, compensam o aumento, a proibição de subir a limitação imposta. Porque é que não há esse interesse? Houve um interesse dos dois grupos que conhecem melhor esta linha. O Armas a custo, ou eventualmente a custo, e o Grupo Sousa. E o Grupo Sousa, que é a entidade especialista nesta rota Madeira-Continente. Penso que foi pouco surpreendente a originalidade da solução encontrada. Porque parece que é difícil, no mundo tão global, parece que há mais procura por navios do que oferta. Do que parece, não é? Portanto, pode ser difícil encontrar um barco. E alguém que esteja disposto a desviar um barco de uma operação lucrativa no lado onde está e diz assim, vocês madeirenses, desculpem, mas não vou. Mas é a mesma coisa que nós esquecemos de ter aqui imensas, que são milhentas outras coisas que achamos interessantes e que gostaríamos que existem nos Estados Unidos, na Bélgica, que existem em França, que existem na China. Mas custam dinheiro, não é? E que nós não podemos ter. E só para terminar... Temos mais Só para terminar o meu racional, para não parecer um talibã contra esta questão. Tem a ver sempre com a questão de que todo o dinheiro que o Estado gasta tem origem nas pessoas. E nós, no longo prazo, e temos que nos lembrar que a Madeira, ainda, apesar do PAEF, o que foi no PAEF, nós temos uma margem para baixar impostos que não está a ser usada. E esse dinheiro faz falta, esse dinheiro extra de mas estes 3 milhões também podem ter um efeito na economia, pode haver um retorno. No IVA. Eventualmente pode não estar a considerar. Claro, isso é sempre o doce. Isso é sempre o doce que dá. E depois, quando isso não funcionar, quando isso não fosse verificar, vamos dizer, se calhar com o ano inteiro a ser subsidiado é que o armador vai ter que pagar impostos, alguns pelo menos aqui. Temos mais um telespectador, Luís Oliveira, que nos liga de Santa Cruz. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu queria dar boas noites ao painel e aproveitar a importância, focar realmente a importância da temática que resolveram abordar. E eu aproveitava então para fazer só uma comparação, uma analogia com uma situação da história recente aqui na Madeira, que foi a questão da operação de ligações entre a Madeira e Porto Santo, que aconteceu exatamente o mesmo fenómeno que está a passar agora. É preciso lembrar que quando o primeiro armador que trouxe para a Madeira um ferry para operar entre o Porto Santo e o Funchal, que foi o Grupo Silvério Pires com o Lusitânia Expresso, caiu o Carmo e a Trindade dizendo que era uma loucura meterem um ferry a ligar as duas ilhas. E a verdade é que depois o armador que se seguiu acabou por apostar em ferries. Curiosamente, uma das coisas que focavam, que era um ferry velho, o Lusitânia Expresso, os dois primeiros ferries que o Grupo Sousa operou, o Lady of Man e o Lobo Marinho 1, eram tão velhos quanto o Lusitânia Expresso e foram um sucesso. E os madeirenses aderiram, mesmo com a sabotagem que houve inicialmente à primeira experiência pelo Grupo Silvério Pires. O que é que aconteceu na altura? Para criar massa crítica, a operação de um ferry, como depois veio a ter sucesso, e neste momento estamos no quarto ferry a ligar as duas ilhas, foi afastada a concorrência que havia dos catamarãs rápidos do Governo Regional. Foi uma opção, não estou a dizer que concordo com ela, mas foi uma opção que foi tomada para, não havendo concorrência dos navios rápidos, as pessoas tiveram que passar a operar nos ferries mais lentos, mas com outras condições. Bom, o que se passa agora, e a analogia que eu queria fazer era exatamente esta, o que se passa agora é que nós já tivemos uma primeira experiência de ferry com a Naviera Armas entre 2009 e 2011, teve um sucesso relativo, como teve o ferry Lusitânia Expresso há uns anos atrás, entre a Madeira e o Porto Santo, teve um sucesso relativo, mas porque houve sabotagens à operação. Estes concursos que agora foram feitos, e eu continuo a insistir, de uma forma é que viesse desembocar no que se passa atualmente, que é uma operação de 12 viagens durante 3 meses, que não vai ser rentável. Aliás, hoje mesmo no JM já dizia isso, penso que uma fonte do Grupo Sousa, em que a operação iria dar prejuízo. Ora, qual é que é a empresa privada que, esperando obter lucros, com um subsídio de 250 mil euros por viagem,
ainda assim aposta para perder dinheiro. É muito estranho, não é verdade? Claro que há outra coisa, estamos aí a falar que é a questão dos passageiros e do transporte de viaturas em lazer e em férias. Isso é um segmento do negócio, mas sabemos que o segmento principal para rentabilizar o navio ferry tem que ser a carga. Ora, a carga não funciona sazonalmente 3 meses, teria de ser o ano inteiro. A carga tem que ser o ano inteiro para as pessoas, para as empresas poderem contar com uma operação regular, tal e qual como é feito com os navios cargueiros. O que acontece neste caso é que o ferry deveria fazer com melhores condições de transporte, maior rapidez, como já se experimentou com o ar, mas repito, com o ferry, iria tirar clientes, ia tirar carga aos porta-contentores, que por acaso neste momento está reduzido a 2 operadores, que é a Transinsular e novamente as empresas do Grupo Sousa. É preciso não esquecer que os navios ferry que operaram, que os navios porta-contentores que operaram para a Madeira já chegaram a ser 5 empresas a operar, 5 empresas, e neste momento está reduzido a 2. Portanto, isto o que é que significa? Significa que está a haver uma cartelização cada vez maior, uma maior concertação e, obviamente, que o Grupo Sousa não quer que este ferry tenha sucesso para não perder os lucros fabulosos que tem com o transporte de carga a preços exorbitantes. Toda a gente sabe quanto é que custa transportar um carro ao ar livre em cima dos contentores entre a Madeira e o continente, são 600 euros. A Viar Armas transportava por 150. Toda a gente sabe quanto é que custa transportar um contentor de 20 pés, são 1000 euros. Dentro do ferry, o contentor estava cá mais barato e saía do armazém no continente e entrava na Madeira no armazém do cliente. Não tinha a desconsolidação e todos os movimentos e transpegas que tem que ter no Porto do Caniçal. Portanto, eu acho que é isso que deixava a reflexão. Muito obrigado, Luís Oliveira. Do painel. Boa noite e peço desculpa pela extensão da minha exposição. Obrigado pela sua também intervenção, as palavras que aqui deixou. Paulo Farinha, esta questão, também muito se falou à volta da construção de uma nova rampa. Isso seria, do seu ponto de vista, seria um fator também relevante nesta operação? É, sim, senhor. Há necessidade de mais uma rampa? É um atrativo, infelizmente. Não, mas acha que a atual rampa não chega para os dois, para o que já existe? Não chegou porque quando o navio do Armas atrasava, divergia para sul para evitar a tormenta, chegava atrasado aqui à Madeira. Ou por mau tempo, ou por navios de cruzeiro em Portimão, ou por navios de cruzeiro no Funchal, e havia 2 navios que estavam a ocupar a mesma rampa. Que atracar. Mas essa questão, na altura, talvez ali o Nuno Jus possa dizer, não foram muitas vezes que isso aconteceu. Sucederam alguns constrangimentos operacionais com a operação da Naviar Armas por causa da utilização comum daquele espaço do Cais 1 do Porto de Funchal. Só para deixar aqui concluir o Paulo Farinha, que também, de certa forma, teve numa determinada altura também a liderar uma outra petição para que fosse construída mais uma rampa no Porto de Funchal. Mas isso implicaria eventualmente retirada ali a loja. Não sei se o senhor da Câmara... Está ao contrário. Está aqui está ao contrário. Não, está certo. O senhor da Câmara. Estamos a ver. Este projeto que contempla 2 rampas ferry no Funchal é de 1972. Portanto, já havia visão antes do 25 de Abril. O 25 de Abril liquidou, portanto, a Marinha Nacional. Mas este projeto está aqui, que, como diz aqui o economista, o colega economista, é uma relíquia. E já tem isto há 40 anos, este projeto. Portanto, seria um outro atrativo que eventualmente... Estamos a concluir mesmo o programa. Qual é a sua expectativa? Acredita que a partir de agora vamos ter condições para que eventualmente o processo... Alguém falou no embrião, com certeza que é um embrião. Verão ferry agora, este verão, é um embrião. Há uma ignição, de facto. É melhor ter um pássaro na mão do que 2 a voar. Nós ainda temos mais um telespectador. Vou pedir que seja rápido, porque estamos mesmo nos últimos minutos do programa, mas queria dar a oportunidade ao José Gouveia e será o último telespectador. Muito boa noite. José Gouveia. Bom, não sei se é possível colocarmos no ar este... Boa noite. A minha pergunta era para o Sr. Farinha, porque realmente eu ouvir a vossa conversa, há algo que as pessoas realmente parece que têm medo de focar da questão. E eu pergunto ao Sr. Farinha, que realmente tinha acompanhado ao longo de muitos anos e tudo o que ele escreve e que fala sobre o assunto, aqui o problema realmente central é o operador do Grupo Sousa. Portanto, é uma experiência que vem só favorecer esse grupo que, de todas as formas, quer sempre o monopólio desta linha e de tudo o que esteja ligado a este assunto. E, portanto, ainda não vos vi aí
tocarem nesta questão. Acho incrível que falaram de tudo, dos prós e contras, e o que pode favorecer a economia, mas não se falou exatamente porque esta empresa, se o governo vai favorecer e vai dar subsídio, porque não o outro, e este senhor, este grupo de pessoas que são sempre os mesmos a monopolizar estes assuntos. Muito obrigado, José Gouveia. Paulo Farinha, acha que é por facto de existir o Grupo Sousa, que foi o caso referido aqui, que não temos ferro há mais tempo? Eu até acredito que o Grupo Sousa, o último porta-contentores que comprou, em vez de comprar um porta-contentores, podia ter comprado um ferry de carga rodada, portanto, não fazia esta confusão toda. Pronto, e eu comprava, se fosse armador, comprava um ferry de carga rodada para colocar no cancel, só de carga rodada. E depois entrava na questão dos passageiros sem fazer estrelhadaço. Uma última questão para o João Figueira de Sousa. Esta operação, conhece bem a realidade da Madeira, fazia sentido que ela se desenrolasse se ela está no Porto do Funchal, por exemplo, no Porto do Canicel, que é o porto comercial que é utilizado atualmente? Nós temos aqui algumas questões que teriam que ser pensadas e discutidas. Ou seja, a política portuária da Madeira passou por retirar as mercadorias do Porto do Funchal, pelo problema que criava a cidade e pela necessidade de racionalizar todas estas operações e metê-las no Canicel. E, portanto, e reservar o Porto do Funchal para o transporte de passageiros, de cruzeiros, de passageiros interilhas e a náutica de recreio. Ou seja, o que nós estamos aqui agora com esta discussão é de facto, a centrar as mercadorias no Funchal outra vez. Depois temos o problema do Canicel e o problema dos outros navios que são obrigados a operar através do Canicel. Isto é uma questão e, portanto, sobre isso eu não estou aqui agora a manifestar a opinião, estou a dizer isto é a política que foi tomada há muitos anos atrás, claro, em termos da estratégia portuária da Madeira. E, portanto, como é que isto agora se conjuga com tudo isto? A outra questão é, as mercadorias no Canicel têm um custo acrescido para chegar ao centro do Funchal. Portanto, eventualmente Funchal, também, também não seria atrativo, eventualmente, tão atrativo, eventualmente, como sendo aqui no Funchal? Mas se quisermos falar de mercadorias a sério, vamos ter que pensar nisso, não é? Como é que isto se articula tudo com as mercadorias do Canicel? Deixe-me só, para rematar e para terminar, eu há pouco falei da distância, que a distância só por si não é um problema, mas obviamente que o tempo de percurso para os passageiros é um problema. E, portanto, quando passamos mais do que um dia, passamos para as 27 horas, para as 24, 25, 26, já começa a ser um problema grande para os passageiros. A carga não se queixa, a carga aguenta bem, mas os passageiros começamos a ter problema. Só um último toque, nós no princípio de 2000, nós tínhamos um movimento de carga muito superior àquele que temos agora. Isso justifica também o problema com os operadores, os acordos de repartição de cargas de navios entre os operadores e a diminuição dos operadores. Nós hoje andamos nos 39 mil, há poucos anos atrás, 39 mil teus, e quando em 2000 estávamos nos 60 e tal mil, e portanto a carga também desceu muito, fruto da redução da atividade económica na Madeira. E, portanto, no início de 2000 era a construção civil que alimentava também parte disto. Muito obrigado, João Figueira de Sousa, pela sua presença nos estúdios da RTP em Lisboa, aqui agradecer ao Paulo Farinha, também ao Nuno Jesus, ao Eduardo Duarte e também aqui ao Paulo Pereira, da Ordem dos Economistas. É o ponto final por hoje, não temos tempo para mais. Agradecemos naturalmente a presença dos nossos convidados. Voltamos para a semana com outro tema de interesse público. Boa noite, fique bem.